Salve Maria. Vamos responder aqui mais uma pergunta de um leitor que nos enviou por e-mail. Essas perguntas já foram respondidas particularmente, mas nós abrimos aqui para que todas as pessoas que acompanham o canal possam também aproveitar a dúvida de um nosso leitor. Esse leitor é lá da Terra do Oriente, ele veio do Japão. Salve Maria, professor André Mello. Acompanho o canal Flos Carmelli, apesar do pouco tempo que tenho disponível, mas eu tenho uma dúvida. Conheço algumas pessoas que são ortodoxos. Esses ortodoxos que ele está dizendo são cismáticos orientais. O termo ortodoxos aqui é impróprio, né? Uhum. Percebi que os santos que eles veneram antes do cisma são os mesmos que os nossos católicos romanos. O cisma do Oriente ele está citando aqui. Muitos deles reconhecem a santidade de certos santos que veneram e viveram no período pós-cisma. Então, alguns deles reconhecem São Tomás de Aquino, São Pio de Pietrelcina, etc. Porém, não encontrei documentação de católicos reconhecendo a santidade de santos venerados pelos ortodoxos depois do cisma. Como que fica com relação a isso? Existe alguma documentação, alguma posição? Uma vez que eles são venerados pelos ortodoxos, não seria o coerente também ser venerado pelos católicos? É interessante a pergunta desse nosso amigo. Primeiro, como você já explicou, o termo aqui ortodoxo, que é usado pelos cismáticos do Oriente, é um termo usado impropriamente, né? Eles são heterodoxos. Eles se separaram da igreja no século XI, precisamente em 1054, e ele conta uma coisa que até é engraçada, né? É sabido que, evidentemente, antes dos cismas, eles se separarem da Igreja Católica, eles então tinham os mesmos santos que nós, então eles cultuam os mesmos santos, eles têm devoção a, por exemplo, Santo Agostinho, etc. Mas o que é, assim, até de alguma forma engraçado, eles terem devoção, alguns ao menos terem devoção a santos que são posteriores ao cisma, né? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino viveu para defender a Igreja Católica. Pois é. Isso mostra a ignorância que graça entre eles, né? Porque muitos deles devem fazer isso, creio eu, por ignorância. Mas a pergunta dele qual é? Se há santos ortodoxos que foram por eles canonizados depois do cisma, depois do século XI, que nós, católicos romanos, cultuamos. Não há e nem pode haver. Por que não pode haver? O erro que fez os ortodoxos se separarem da Igreja Católica, né, o erro principal foi a questão do filioque. Né? No credo, nós rezamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Né? Em latim, filioque procedit. Essa é uma verdade de fé que os ortodoxos não aceitaram. Eles diziam que o Espírito Santo procedia do Pai. E esse é um dos grandes motivos da briga. Há uma série de outras razões, algumas razões pequenas, outras mais importantes. Pequenas que eu falo são coisas, se usava-se barba ou não, coisas que não têm grande relevância. Algumas questões são questões mais importantes, como eu disse, a questão do filioque, a questão do primado de Pedro. Né? Os ortodoxos negam que o Papa seja chefe da igreja. Para eles, a igreja ela possui alguns patriarcas. Né? Então, o Papa ele é o patriarca de Roma, assim como há o patriarca de Alexandria, o patriarca de Jerusalém, o patriarca de Constantinopla, de Antioquia, melhor dizendo. Eles dizem então que o Papa até seria um primo inter pares, ele seria o primeiro entre iguais. Olha, isso é mentira. Cristo, quando fundou a Igreja Católica, colocou o Papa, colocou Pedro como chefe dos apóstolos. Então, negar que o Papa é chefe da Igreja é um erro que vai contra a fé. Assim como negar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é um erro contra a fé, uma heresia. Ora, a fé ela é um todo íntegro. É impossível eu desmontar a fé. É impossível quebrar a fé e ter só parte da fé. Toda vez que se nega uma única verdade da fé, se perdeu a fé toda. Não existe meia fé. A fé tem que ser necessariamente íntegra.
Como os ortodoxos não têm a fé íntegra, mas eles acreditam na Santíssima Trindade, eles acreditam que Cristo é Deus, eles acreditam em uma porção de verdades, mas não acreditam em todas. Se não acreditam em todas, eles não têm fé. A fé é íntegra. Né? E sem fé não há santidade. É impossível haver santidade sem fé. Logo, a religião ortodoxa não produz santos. Dizer que os ortodoxos podem produzir santos seria o mesmo que dizer que os protestantes também podem ter santos. Então os católicos teriam que cultuar não apenas aqueles santos, entre aspas, ortodoxos, mas também os santos luteranos, calvinistas, etc. E mais ainda, os santos muçulmanos, Buda, etc. Claro. Porque se a fé não é necessária para produzir santidade, qualquer falsa religião pode produzir santos. Ora, isso é impossível, porque a santidade ela é o ápice dessa união da alma com Deus, né? Quando a pessoa quer absolutamente aquilo que Deus quer e ela quer absolutamente fazer em tudo a vontade de Deus. Isso é impossível porque não tem fé. Quem não acredita realmente naquilo que Deus revelou não vai ter união com Deus. É impossível. Não há fé, não há santidade sem fé. Portanto, entre os ortodoxos não há santos. Então não há santos entre os ortodoxos que nós católicos cultuemos, porque eles não produzem santos. Isso é uma coisa... O fato deles cultuarem santos, que a Igreja Católica canonizou após o cisma de 1054, mostra apenas uma contradição neles. Como é que eles, sem aceitar o Papa, reconhecem um santo que o Papa canonizou? Essa contradição deles não gera um dever para nós católicos de fazermos o mesmo cultuando os santos deles. Né? Não sei se ficou clara a resposta, que foi mandada aí para o nosso amigo Luciano do Japão. Né? Ficou claro, sim. Obrigado, professor, mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Salve Maria. Salve Maria.